Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Muita coisa boa acontecendo aqui e no final desse ano. E para você ficar por dentro de tudo que acontece, Ibage News. No dia 20 de dezembro, nossa igreja terá uma apresentação muito especial da nossa cantata junto com o nosso coro e você não pode ficar de fora. Uma linda história de Natal é o tema desse ano. Você e toda a sua família são nossos convidados para a cantata de Natal, dia 20 de dezembro, aqui na Ibage. Por conta da pandemia do Covid-19, nós queremos informar a todos que nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, não teremos nenhuma programação especial aqui na Ibage. Por isso, aproveite ao máximo seus relacionamentos, sua família, com gratidão pelo ano que passou e com esperança para o ano que há de vir. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Você pode ter todas as informações sobre a Ibage no seu informativo digital, nas nossas redes sociais, por isso entra lá, curta, compartilhe, salve as nossas postagens para gerar mais engajamento. Lembrando, os nossos cultos são transmitidos pelo nosso canal do YouTube. Ou, se você preferir, ligue para nós, ligue para a secretaria e tenha a sua informação. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua família. Que agora, nesta celebração, você possa abrir o seu coração, ter um encontro real com Jesus. Nós, da Ibage, desejamos ser iguais a Jesus, acolher a sua vida e ver a cada dia restauração de relacionamentos e famílias. Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia, quero convidar você a ficar em pé. Que prazer imenso ter você aqui. Prazer imenso poder estar neste momento adorando ao Senhor com você. Que você seja abençoado, que você perceba mesmo a glória do Senhor neste lugar, o coração do Pai aberto para você e a palavra dele indo de encontro ao seu coração. Amém? Feche seus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, receba toda a minha adoração, todo o meu louvor, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor seja exaltado por toda a terra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor neste momento? Vamos celebrar o Senhor. E as palmas. Vamos celebrar que nós vemos a glória do Senhor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor encher este lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando no céu. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando no céu. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder,
Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Que a presença do Senhor esteja neste lugar em todo o tempo. Aleluia. Porque Ele é santo, Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Dos versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o
Dizer que te amo, diga. Me derramar, Dizer te preciso, me derramar. dizer que sou grato, Me derramar. Dizer que eu venho me derramar. dizer que te Eu te amo, te entrego tudo. Santo é o Senhor. dizer te preciso, Me derramar. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és formoso. Santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Você pode se assentar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês nesse primeiro dia da semana. E a gente vai viver uma experiência tão gostosa para a nossa comunidade, que é atender ao desejo, ao pedido de pais para consagrarmos os seus filhos. Há 2000 anos atrás, José e Maria consagraram, apresentando Jesus no templo aos 8 dias de nascido. Era muito comum na cultura judaica. Por isso, a tradição cristã, ela segue essa orientação desde o Antigo Testamento, quando o profeta Samuel, filho de Ana e Eucana, também foram apresentados a Deus. E disse Ana na ocasião: do Senhor eu pedi, então para o Senhor agora eu também o entrego. A igreja nunca impõe aos pais que tiveram seus filhos para consagrá-los. Nós apenas dizemos sim quando eles pedem: pastor, posso consagrar o meu filho? E aí então nós dizemos sim, porque a gente nunca vai recusar, mas nós nunca vamos obrigar. Por quê? Porque essa é uma iniciativa dos pais. Deus atende ao desejo dos pais. Então eu queria chamar aqui à frente o Luiz Cláudio e a Priscila, que são os pais da Beatriz. Eu tive o prazer de casá-los. Tenho muita alegria de apresentar a nossa pequena princesa Beatriz. Queria chamar também aqui a Marina e o André, que vão apresentar a Alice. E também chamar a Kênia e o Cláudio, que vão consagrar a Deus o Pedro e o Lucas. E eu, visitando eles essa semana, disse: e aí o Tiago está vindo aí, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Essa família também querida, e esse casal que eu tive o privilégio de fazer o casamento. Essas 3 famílias vão nesta manhã consagrar os seus filhos a Deus. E o que significa isso? Quando consagramos um bebê, um filho a Deus, estamos fazendo 2 declarações. A gente está declarando que o nosso filho é presente dele, então nós recebemos isso como uma grande responsabilidade. A segunda declaração que fazemos, não apenas de gratidão pelo filho que Deus nos deu como herança, é de que nós precisamos dele para criá-los segundo o querer dele. Deus tem sonhos e planos para o coração da Beatriz, da Alice e do Pedro e do Lucas. Deus tem. Então são vocês, atendendo a esse desejo do coração dele, de poder, dependendo do Senhor, criá-los para a glória e para a honra dele. Nesse sentido, conte com a gente como parceiros, né, Kênia? Conte com a gente, Marina e André, Priscila e Luiz Cláudio e o Cláudio. Conte com a gente. Se a gente puder ser bênção na vida de vocês, a gente vai ficar muito feliz. Vocês não têm noção do que a pandemia me rouba, porque eu e os pastores também, a gente ama demais ter cheiro de bebê, ter os filhos de vocês em nossos braços, mas a gente atende agora porque também é muito especial que os pais possam consagrar também seus filhos, tendo-os em seus braços. Queria dizer uma coisa para vocês que ocorre. Espiritualmente, quando eu orar agora, é como se Deus, a gente não vê Ele fazendo isso, mas espiritualmente é o que Deus faz. Quando nós orarmos,
segundo a intenção do coração de vocês, Deus irá pegar os filhos de vocês em seus braços. Quando eu consagrei os meus, foi isso que eu percebi que ocorreu. Deus pegou os meus 3 filhos nos braços dele e disse: já que você me entrega, então eu os recebo. E que Deus faça do Pedro e do Lucas homens segundo o coração de Deus, e que sejam grandes amigos. Que Deus faça da Alice uma mulher segundo o coração de Deus, e da Beatriz também, para a glória dele. Preciso pedir que vocês fiquem em pé, porque é um momento tão singular e tão único. Depois a Andréia vai entregar em nome da IBAGE um presente. Aliás, ainda em pé, cadê a Andréia? Andréia, pode fazer esse momento aqui, aí depois eu oro. Em nome da IBAGE, do Ministério Infantil, queremos oferecer a vocês um lindo presente precioso para a vida de cada um desses príncipes e as princesas, tá bom? Deus abençoe. Que vocês possam educar Pedro, Lucas, Alice e Beatriz no caminho do Senhor. Leiam para eles, e as histórias vão penetrar profundamente na alma deles. Orem comigo com mãos estendidas. Pai, muito obrigado pela vida da Kênia e do Cláudio. E dessa união nasceram Pedro e Lucas. E nós os consagramos para a Tua glória. Que esses pequenos cresçam em graça e conhecimento diante de Ti, em saúde. E Te conheçam como o único e suficiente Salvador. Com mãos estendidas, pedimos Tua bênção, Teu poder sobre a vida da Marina e do André. Que tenha agora Alice em seus braços. Ó Deus, faça dessa pequena uma mulher segundo o Teu coração, que faça toda a diferença na geração dela. Que a geração dela seja marcada pela Tua presença na vida dessa pequena. E que quem olhar para ela veja a Tua presença, Pai, o grande Deus. Ó Deus, abençoamos também com mãos estendidas a vida do Luiz Cláudio e da Priscila, e por essa pequena, Deus, que o Senhor entregou em seus braços a Beatriz. Ó Deus, toma para si a Beatriz agora, e todos os Teus planos e sonhos e propósitos se cumpram na vida dessa pequena, na vida da Beatriz, na vida da Alice, na vida do Pedro e do Lucas, e que todos os pais sejam capacitados por Ti com sabedoria para criá-los segundo o Teu querer e a Tua vontade, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe Pedro, Lucas, a nossa pequena Alice e a Beatriz. Obrigado, viu? A gente se sente muito honrado por isso. Pode sentar? Bom demais. Que vontade de abraçar. Deus abençoe. O Senhor está nos visitando nessa geração e a vacina está às portas. Nós temos orado por isso. Nosso Deus cheio de graça e misericórdia, que governa a história. E por Ele governar a história, queria chamar aqui pastor Fernando e pastor Ézio, nós queremos despedir, não despedir assim, está despedido, não nesse sentido, de com muito carinho, dizer a uma família que quando chegou para a IBAGE, o Wesley é membro fundador. Então essa família, quando retornou do campo missionário, nos trouxe tanta graça da parte de Deus, e nós queremos dizer a eles o quanto os amamos, e enviá-los debaixo da bênção dessa comunidade que os abraçou com tanta força. Só a Radija que não está aqui nessa manhã, por ela não se sentiu muito bem hoje, mas a Samira, a Jude, a Wesley e a Pri estão aqui. Eu queria chamar essa família para nós orarmos por eles. E eles estão indo por uma vontade divina para Maricá, viverão como família um novo tempo. Essa comunidade já teve a oportunidade de participar dessa reforma. Até o Wesley envolveu alguns membros da igreja. E aqui irmãos, tem muito deles entre nós. A Pri exerceu até hoje pela manhã ministérios muito significativos. Aquele batistério foi feito pelas mãos do Wesley. Tem outras coisas que o Wesley também fez aqui na nossa comunidade. E a gente está muito triste e muito feliz ao mesmo tempo. Eu já disse a essa família o quanto eles nos marcaram, o quanto profundamente a amizade deles nos é cara. Eu disse ao Wesley e a Pri, eu não sei o que Deus tem para vocês em Maricá, mas se de alguma forma Deus colocar no coração de vocês um trabalho missionário, saibam que nós estamos juntos. Viu, querido amigo? Vocês não estão sozinhos. Então, eu vou dar a palavra agora para o Fernando, e também para o Edson, se quiserem dizer alguma coisa, depois a vocês, para a gente poder orar. E aí você falou que não ia chorar, mas está chorando. Mas a gente ama demais. Eu
Eu quero falar uma frase, se a igreja aceita essa frase, vocês dizem um amém. Essa comunidade aprendeu a amar vocês de forma muito profunda. Graça e paz, família Ibage. Eu sempre carrego no meu coração uma frase que ela rege muito da minha vida. A gratidão é a memória do coração. Sempre que nós nos lembramos de Wesley, Priscila, da família, das meninas, nós nos lembramos com graça, nos lembramos com muita gratidão por tudo aquilo que eles não apenas fizeram, mas por aquilo que eles são em Cristo Jesus. O tempo que pudemos partilhar junto, eu e Wesley, particularmente Priscila também, nós tivemos a oportunidade de crescer muito com eles, de crescer, de aprender, ver um coração grato, ver um coração gentil, e hoje nós nos despedimos debaixo da graça do Senhor, porque sabemos que é Deus movendo na eternidade e direcionando também de igual modo. Então nos sentimos muito gratos e muito honrados. Eu não tenho discurso. Queria que vocês viessem à frente. Se vocês conseguirem se ajoelhar. Nada de som? Sem som? Não tem som? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Amém. Pedir para a igreja toda ficar em pé. Vamos estender as mãos. Nós nunca dizemos adeus. Nunca. É só um até daqui a pouco. Amado e bendito Deus, é diante do Senhor e das miríades celestiais, ó Deus, em conformidade, ó Deus, com a Tua igreja, que nós abençoamos essa família no nome de Jesus. Que eles, ó Deus, aonde colocarem os seus pés, que a bênção, a misericórdia e a graça do Senhor esteja presente. Que aonde os Teus servos forem, que eles possam ser instrumentos de bênção em Tuas mãos, assim como foram esses anos todos aqui para nós na Ibage, Senhor. Eles sempre vão fazer parte dessa comunidade. E nós, ó Deus, temos o compromisso de interceder, de orar, de participar com os nossos irmãos, de novos desafios, de novas fases, etapas, que o Senhor tem preparado e que o Senhor vai, ó Deus, fazê-los trilhar esse caminho santo e agradável que o Senhor está preparando para eles. Que o tempo deles ali em Maricá, ó Deus, seja um tempo de bênçãos, tempo, Senhor, de refrigério, tempo de fortalecimento, tempo de restauração, que seja um tempo, ó Deus, de preparação para aquilo que o Senhor ainda tem para eles desenvolverem, Pai. Queremos pedir pela mãe, Dona Esmeralda, que não está aqui, que também, Senhor, vai com a família, ó Deus. A Radija, ó Pai, que está em casa nos assistindo, que a Tua boa mão, ó Deus, se estenda sobre elas, ó Pai, e as cubram com Tua sombra, Pai. Nós somos gratos, ó Deus, por essa família, e queremos, ó Deus, que o nosso coração, a nossa mente, que os acompanhe, ó Pai, e que nós estejamos juntos o tempo inteiro, ainda que distantes, mas nós fomos batizados no mesmo Espírito, e no mesmo Espírito, Senhor, somos membros uns dos outros. A Ti nós rendemos a nossa gratidão, os abençoamos, e ministramos, Senhor, da Tua graça sobre a vida deles, para que eles sejam bênçãos no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar que o Senhor tem preparado para isso. Como igreja do Senhor, nós declaramos a bênção do Senhor
sobre essa família, no nome precioso de Jesus. Amém. Você diz o quê? Amém. Graça e paz. Não vou me estender. Nós estamos indo. Nós entendemos que é a direção de Deus, mas Deus usou de algumas situações. Nós não temos mais condições de ficar em São José. A pandemia nos afetou em muito. E eu tenho uma história, né, como o Davi falou, aqui com a EBAGE, desde lá do Flamboyant. Alguns aqui me conhecem desde criança. Eu tive o privilégio de Deus de fazer parte da fundação dessa igreja. Depois eu fui alcançado pela irmã Nadir, anos depois. Foi através da Nadir que eu retomei todo o meu contato com a EBAGE. E ao voltar, a Priscila veio conhecer a EBAGE. E ela falou assim: se nós ficássemos no Brasil, eu gostaria de ser membro da EBAGE. Nós não sabíamos que meu pai estava por morrer. Então nós ficamos na EBAGE. Então nós temos uma história. Nós estamos indo por força maior, mas entendendo que é um movimento de Deus. Eu quero agradecer toda a contribuição da EBAGE, em amor, em carinho e financeiramente, para a reconstrução da nossa casa que foi saqueada. Eu sou muito grato a essa comunidade, toda a minha família é grata. Nós vamos, assim como Atos 8:4 diz assim: aqueles que foram dispersos, porém, anunciavam as boas novas de Jesus por onde passavam. Nós estamos indo e a EBAGE vai conosco. Nós ainda não temos coragem de pedir desligamento. A gente pretende voltar muito rápido. Não sei se o Senhor vai permitir, mas vocês vão conosco no nosso coração. Deus abençoe Pastor Marcos, Pastor Ézio, Nandão. Obrigado. Deus abençoe poderosamente. Manhã que emociona. Lamentações, capítulo 3. Se você puder me acompanhar nessa leitura hoje pela manhã. Lamentações, capítulo 3. A partir do versículo 22. Diz assim: o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para aqueles que o buscam. Esse é o momento que nós dedicamos ao Senhor para os dízimos e ofertas. E em gratidão e sempre fazemos questão de lembrar e agradecer a cada um de vocês, que são participantes dessa obra e que têm dedicado os seus dízimos e as suas ofertas. Que bom, queridos, Deus nos tem permitido avançar. Deus nos tem sustentado, como disse a irmã Ana Maria hoje pela manhã. Desde que começou a pandemia, queridos, um único mês, no primeiro mês, foi o único que nós conversamos com o proprietário e pedimos a ele um pouco de paciência, e ele reduziu um pouco o aluguel desse espaço. De lá para cá, todos os meses, não foi mais necessário pedir isso. Deus nos abençoou, Deus tem nos guardado, Deus tem nos sustentado, Deus tem conduzido os projetos, graças à bondade do Senhor. Por isso, hoje pela manhã, quando você se levantar do seu lugar e vier partilhar com o seu dízimo e a sua oferta, pode vir com o coração cheio de graça, porque Deus tem cuidado de nós, tá bom? Nós temos gasofiláceos aqui à minha direita, gasofiláceos aqui à minha esquerda e um lá atrás, perto da porta, tá bom? Enquanto o irmão Glaubert vai cantar essa canção, em Jesus, amigo tenho, mais chegados, nós somos que irmãos. Então partilhe hoje pela manhã essa bondade, depois eu volto para orar com vocês, tá bom?
amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Em Jesus, amigo temos, Mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lindas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. De tão grande compaixão, os conflitos Jesus Cristo sempre atende em coração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, Refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nossa em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Talvez no seu coração nessa manhã também haja um pedido.
Talvez haja uma oração no seu coração, talvez um nome de alguém, uma necessidade que você gostaria de apresentar ao Senhor. Nesse momento também vou orar pelos nossos dízimos e ofertas. Se assim o é, você pode ficar de pé um pouquinho? Você que tem um pedido que gostaria de apresentar diante do Senhor, uma causa que você queira colocar diante do Pai, algo que está constrangendo o seu coração, você está desejoso de alcançar algo, buscando algo que vem da parte de Deus. Amém. Paizinho querido, nós te louvamos por essa manhã bendita que o Senhor nos concede. Os nossos corações se rendem diante da sua presença. Os nossos corações se encurvam diante da sua bondade, diante da sua santidade e diante do seu favor. Nessa manhã nós nos reunimos como igreja para demonstrar a nossa gratidão através dos dízimos e das ofertas. Demonstrar, Senhor Deus, que dizimar é um ato de adoração, e nós reconhecemos o Senhor como aquele que tem derramado bênçãos sem medidas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aqueles a quem nós amamos. Muito obrigado pela provisão diária que tem chegado à nossa mesa. Muito obrigado pelo consolo, pelo cuidado, muito obrigado pelo conforto. Nesse momento também, Pai, nós queremos colocar cada pedido de oração, cada clamor que está sendo feito nessa manhã, que está sendo levado até o Teu trono de graça, de misericórdia e de favor. Nós não sabemos, Senhor Deus, e nós não temos como identificar o coração dos nossos irmãos, mas o Senhor tem sondado, e antes mesmo que eles fizessem e nós fizéssemos essa oração, o Senhor já as havia respondido, o Senhor já tinha tomado conhecimento delas. Por isso, Pai, vem de encontro ao coração de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Traz aquilo que é necessário. Move, Senhor Deus, céus e terra em favor desses que clamam e confiam no Senhor nessa manhã. Que a sua bondade os envolva, que seu amor os acolha e que sua eterna graça, Pai, seja derramada abundantemente sobre meus irmãos, irmãs e amigos que nos visitam nessa manhã. Nós oramos assim confiadamente em Ti, agradecemos assim e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Amém? Depois você pode tomar o seu lugar. Deus abençoe. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, seja teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, isso é meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serem tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua
Bom dia, igreja querida. Um prazer estar com vocês de novo aqui. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. O Senhor Jesus não está interessado em momentos de nossa vida. Ele está interessado em nós. E todos aqueles que acreditam, que se aproximam de Jesus, querendo oferecer parte do que tem ou do que é para Ele, estão redondamente enganados. Ou é tudo, ou não é nada. Ou nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, ou nós somos simplesmente simpatizantes da igreja. Então o Evangelho de Mateus, ele vai apresentar para nós evidências de quem Jesus é. E a partir dessas evidências, nós precisamos, é uma exigência do Evangelho, que nós tomemos partido. Ou nós acreditamos no Evangelho, ou nós não acreditamos. Não existe lugar para ficar em cima do muro. Ou nós pertencemos a Cristo, ou não pertencemos a Ele. E estudando esse texto eu fiquei encantado. Eu já gostava de Mateus, mas agora eu gosto muito mais. A habilidade desse homem de Deus com as Escrituras Sagradas, e a maneira como Deus inspirou esse homem para escrever esse Evangelho Santo, ele me deixa cada vez mais impactado com a palavra de Deus. Ela é viva, e quando você está em busca da verdade, e você vai às Escrituras Sagradas com esse apetite, com essa sede, com essa fome, é impossível Deus não se revelar para você, é impossível. Eu queria desafiar vocês a serem nutridos pela palavra de Deus sistematicamente, continuamente. Não faça como a maior parte dos simpatizantes, abrindo a Bíblia no Salmo 91, não é? Colocando na estante, achando que aquilo vai lhe trazer algum benefício, alguma sorte ou coisas desse tipo, porque não vai. O que vai lhe trazer benefício é você ser nutrido, alimentado pela palavra de Deus continuamente. E nós vamos ver hoje um texto que fala sobre um homem de Deus, que ele não emite um som, ele não fala uma palavra, mas o texto fala muito acerca de quem ele é. Então Deus não está interessado somente num lugar, Ele quer que você se entregue para Ele inteiramente, em plena obediência e fé. Quem acredita nisso, diga amém. O texto está lá em Mateus capítulo 28, e a gente vai ler dos versos 18, Mateus capítulo 1, dos versos 18 ao verso 25, tá bom? Mateus 18, Mateus 1, de 18 a 25. Estou empolgado, né? Foi assim que nasceu Jesus, o Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo. Isso aqui é super interessante, porque são poucos homens em toda a Escritura que Deus testemunha que Ele é justo. José é um deles. José, sendo um homem justo, resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhar a Maria com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi,
Não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, que o mesmo Espírito que conduziu Mateus de modo perfeito para escrever o texto sagrado, que esse mesmo Espírito, Senhor, ilumine os nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor quer comunicar conosco nessa manhã. Que nós saiamos daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa nos usar como instrumento poderoso em Tuas mãos, para a glória do Teu nome e para abençoar as pessoas que vivem ao nosso redor. Nós assim oramos, confiantes de que o Senhor se inclina para as nossas orações e sempre responde àqueles que Te buscam de coração. Essa é a nossa oração, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto riquíssimo, riquíssimo. Ele fala desde as duas naturezas do Salvador, e isso aqui é importante para nós. Por que é importante? Porque grande parte do povo que se diz cristão não sabe dizer quem realmente Jesus é. Para muita gente, Jesus era um grande profeta, um homem justo, um bom homem, um exemplo a ser seguido. E muitos ministram a partir dessa verdade, mas que é uma verdade parcial. Jesus não era somente homem, ele era a encarnação do Verbo de Deus, ele era a plenitude de Deus concentrado num ser humano. Por isso, os dois nomes são apresentados aqui para Jesus: Emanuel, que significa Deus conosco, e aqui a ênfase está na natureza divina de Jesus. Jesus era Deus, ele não era um homem qualquer, ele não era simplesmente alguém que nasceu dentro das formas naturais, e Mateus vai apresentar exatamente isso. Ele era a promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que a semente da mulher, não do homem, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Enfim, a plenitude do tempo chegou, e Deus vai anunciar o nascimento do seu filho, que virá através de uma mulher e não de um homem. A participação de José nessa história, nesse enredo, é como um tutor, alguém que emprestou o nome, alguém que vai homologar os direitos legais do Salvador. Mas ele vem de Maria para se cumprir aquilo que Deus havia prometido lá, logo quando o homem caiu. Por isso José é tão importante para nós, porque ele é um exemplo de muitas coisas, e eu queria compartilhar uma delas, apenas uma. José era exemplo de obediência sincera e dedicada ao nosso Deus. E quando a obediência humana se rende
se entrega, se submete à soberania divina, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu queria convidar vocês hoje nessa manhã para refletir acerca do que Deus pode dizer de você. O que Deus pode dizer de você? Porque de José, Deus disse que ele era um homem justo. E agora Deus vai provar que ele era um homem justo. Imaginem só o cenário, irmãos. Maria foi prometida, e dentro do contexto judaico, a promessa era feita a partir de um contrato. Então ela já era considerada esposa dele. Qualquer quebra nesse acordo deveria ser feito de maneira oficial. Uma carta de divórcio deveria ser emitida. Se os noivos, principalmente o noivo, mudasse de ideia. Agora veja bem, Lucas, ele vai completar o que Mateus escreveu aqui. Eu acredito que o Evangelho de Mateus foi escrito antes do Evangelho de Lucas. E a informação que Mateus dá aqui, ela é uma informação parcial. Nós sabemos que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, mas não sabemos como isso aconteceu. Quem vai entrar em detalhes acerca disso é Lucas, lá no seu Evangelho. Então lá nós descobrimos, e semana passada nós ouvimos através do pastor Ézio, que o anjo visita Maria e anuncia para ela, você vai ficar grávida, e ela fica confusa e pergunta como. E o anjo diz, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você e vai cobrir você com a sua sombra, e você vai conceber pelo poder do Espírito Santo. Mateus então parte daqui. E ele fala acerca de uma visita que José teve do anjo do Senhor. Eu não sei você, mas como ser humano, seria muito difícil para mim acreditar na história de Maria, de que ela ficou grávida do vento, não é verdade? Ficou grávida como? Do vento, não é? Nós temos até alguns ditados aqui, foi do boto cor-de-rosa. Você já ouviu a história, não? Ficou grávida do boto. O que está acontecendo aqui, humanamente falando, é ridículo. Ninguém fica grávida do nada. Por isso Deus teve que intervir. Por isso Deus teve que se manifestar. Por quê? Porque é impossível para o ser humano, mas não é impossível para Deus. Um Deus que não só faz promessas impossíveis, mas um Deus que cumpre as suas promessas. E o nascimento do Senhor Jesus Cristo é o grande cumprimento da grande promessa de resgate e redenção do ser humano. Então eu queria compartilhar com vocês hoje acerca de quando a obediência humana se rende, quando ela se dedica, quando ela se torna serva da soberania divina, coisas maravilhosas podem acontecer. Amém, irmãos? Olha só que coisa interessante. Quando eu fui estudar esse texto, eu fiquei perguntando, quem disse para José que ela estava grávida? Como isso aconteceu? E aí eu fui pesquisar e eu descobri o seguinte, que Maria só vai comunicar a José que está grávida 3 meses depois da sua gravidez. Somente 3 meses depois é que ela vai comunicar isso a José. Por quê? Porque lá em Lucas, o texto diz que quando o anjo fala com ela, ele diz, olha, milagres acontecem, o milagre vai acontecer com você. Mas outro já está acontecendo. A sua prima Isabel, ela, na sua velhice, ela vai conceber e dar à luz um filho. Já é o 6º mês de gravidez de Isabel. O texto diz que então Maria vai para a casa de Isabel e passa 3 meses com Isabel lá. E somente depois que a criança nasce, que João Batista nasce, é que ela volta para Nazaré e ela então dá informação para José. Agora, irmãos, todo mundo aqui sabe, pelo menos alguém que já foi pai ou que já foi mãe,
que uma mulher com 3 meses de gravidez já tem evidências claras no corpo. Já consegue se perceber algumas modificações no corpo. Então, quando Maria vai dizer para José, olha, eu estou grávida do Espírito Santo, o que houve? Really? Why? Ok. Quando ela anuncia para José que está grávida, ela já está com uma certa condição visível. Tá bom? E ele então entra em crise. Qual é a crise de José? Ela está grávida e o filho não é meu. José então entra em um dilema: o que fazer? O que eu devo fazer com essa mulher que eu já estava sonhando, que eu já estava planejando, cujos planos já estavam perfeitos? Nós já tínhamos a data do casamento marcado. O que eu vou fazer agora? Porque eu fui traído. José entra num dilema, mas quando a obediência se torna serva da soberania de Deus, da soberania divina, nós nos tornamos pessoas prontas para sacrificar o nosso orgulho, para sermos instrumentos poderosos na mão de Deus. Quando nós estamos dispostos a servir a Deus, nós deixamos o nosso orgulho de lado. E aqui é interessante porque o anjo ainda não falou com José. E a Bíblia diz que ele era um homem justo. O que significa isso? Que ele era um homem crente, que ele era um homem temente a Deus, que ele observava as leis do Antigo Testamento, que era um homem dedicado, um homem piedoso. E quando ele descobre que a sua prometida está grávida, ele entra em conflito. O que fazer? E eu confesso a vocês o seguinte, que eu comecei a pensar em mim. O que eu faria? Seguramente eu entraria em crise. Eu não sei qual é o momento que você está passando, qual é o dilema que você está vivendo. Eu não sei qual é a decepção que você está amargando nesse momento. Mas eu quero dizer para você o seguinte: nós podemos fazer os nossos planos, nós podemos trabalhar para executá-los, mas quem dá a ordem final é o nosso Deus. Por isso, faça os seus planos, prepare-se, mas esteja sempre disposto, sempre disposta a se submeter às mudanças e ajustes que Deus vai fazer na sua vida. Quando você entrar em crise, num dilema, sem saber o que fazer, siga o exemplo de José, pense o melhor. Como é que você vai reagir a uma situação em que você está sendo lesado, em que você está sendo prejudicado? José poderia muito bem expor Maria e certamente ela seria apedrejada. Ele poderia ter dito para os pais de Maria: olha, eu não quero mais ela, porque ela não era pura, e era um direito do noivo repudiar a mulher. O texto diz então que ele, sendo um homem justo, um homem piedoso, um homem temente a Deus, ele decide abandonar ela secretamente. O que significa? Que ele ia embora? Não. Significa que ele daria carta de divórcio para ela, e ela estaria livre para contrair matrimônio com o homem que a engravidou. Esse é o esquema. Não está dizendo que ele ia embora, que ele ia sumir, que ele ia desaparecer. Não, ele ia liberar ela do compromisso que ela havia assumido com ele. Irmãos, isso aqui fala muito acerca do que significa ser um homem de Deus. Muitas pessoas, quando são lesadas, muitas pessoas, quando são prejudicadas, quando são ofendidas, querem vingança. A conta tem que ser paga. Nós vamos à desforra. Nós vamos fazer o que tem que fazer. Lá na minha terra o pessoal risca a faca, vai para cima. A peixeira está amolada.
não José. José era um homem de Deus justo e piedoso. E quando um homem justo e piedoso se submete à soberania divina, ele deixa o seu orgulho de lado. E a partir daí, ele se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A palavra de Deus é muito clara com relação ao orgulho, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus diz o seguinte: que Deus resiste aos orgulhosos. Então aqui está um conselho para você. Se você é um homem orgulhoso, se você zela pelo seu nome e ninguém pode lançar lama sobre ele, eu quero convidar você a rever o seu conceito de submissão à soberania de Deus, porque na história da raça humana, Deus já humilhou muita gente, mas aqueles que se submeteram a Ele no tempo certo, Ele exaltou de modo extraordinário. Então, se você se submeter, se render, se você se tornar um servo fiel do Senhor, você vai aprender a colocar o teu orgulho de lado, porque Deus não suporta o orgulho humano, Ele resiste, mas aos humildes, eu vou falar e vocês repetem, tá bem? Mas aos humildes Ele concede a sua graça. Mas aos humildes, quando nós nos tornamos servos obedientes da soberania de Deus, nós ficamos prontos para sacrificar o nosso orgulho e nos tornarmos instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Nós vamos ver isso nos versos 18 e 19, num pedaço pequeno do verso 20. Eu não sei quanto tempo José ficou nesse dilema, porque o texto não está preocupado com o tempo, só com a atitude. Mas eu ficaria sem dormir alguns dias. Pastor, eu não sei, meu irmão, mas eu sou ser humano de carne e osso, e provavelmente José era mais justo do que eu, não é? Se eu tivesse numa situação como essa, 1001 coisas passariam na minha cabeça. 1001 coisas passariam na minha cabeça. Provavelmente eu ficaria alguns dias matutando o que eu ia fazer para defender a honra da família, para limpar o nome que foi lançado no lama. Eu entraria em crise, eu não comeria direito, eu não dormiria direito. Eu estou tentando imaginar o que está passando na cabeça desse homem de Deus. Ele fez o melhor, ele está abrindo mão de direitos, ele olha para o bem de Maria. Eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas a primeira coisa que passa na nossa cabeça geralmente é vingança. Ele não podia ter feito isso comigo, ele me traiu, ele roubou a minha paz. Quando a Bíblia diz que José era um homem justo, ele vai dar um exemplo de justiça, ele vai dar um exemplo de um homem piedoso, ainda que ele tivesse sido traído, ainda que uma faca tivesse sido fincada em suas costas, ele ia trabalhar para o bem daquele que o feriu, e isso tornou, ou fazia com que ele fosse reconhecido como um homem justo. Ele poderia ter requerido direitos, mas ele abriu mão de todos eles. Quando eu estava sendo cortejado pela minha esposa, entendeu? Quando ela deu em cima de mim, não é? Eu coloquei algumas, não é, exigências. Foi o contrário, tá, irmão? Eu que caí para cima, eu que fui atrás, né? Não foi ela, não. Mas quando nós começamos a orar juntos, que percebemos que era uma direção que Deus estava dando para o matrimônio, uma coisa
nós fizemos acordo. Nós nunca iríamos reivindicar direitos sobre o outro. Nunca iríamos reivindicar direitos sobre o outro. Se nós nos sentíssemos injustiçados, se de alguma maneira um tivesse lesado o outro, nós levaríamos a nossa causa diante do Senhor. E durante os meus 24, quase 25 anos de casado, é isso que nós temos feito continuamente. Quando nós acreditamos que estamos sendo injustiçados, quando a coisa não está sendo feita como nós acreditamos que deveria ser, é diante do Senhor que nós colocamos a nossa causa e não diante de homem nenhum. Amém, irmãos? Nós aprendemos isso nas Escrituras Sagradas. O Senhor disse: minha é a vingança, e nas mãos dele nós sempre colocamos as nossas causas. O que significa? Que quando de alguma maneira eu piso na bola com a minha esposa, a gente tenta resolver isso o quanto antes. Por quê? Porque eu tenho medo terrível, dela botar o joelho dela no chão e entregar a causa para o Senhor. Por isso eu não durmo. Ela está de testemunho. Você pode perguntar. Nós nunca dormimos de costas um para o outro porque estávamos brigados, de jeito nenhum. Nós passamos noites acordadas, mas nunca dormimos brigados. Por quê? Eu não deixava ela dormir de jeito nenhum. Porque se ela apresenta a causa diante do Senhor, é batata. Ele vai julgar a causa e vai dar a causa vencida para quem é justo. Foi o que ele fez com José. Quando a obediência se torna serva da soberania de Deus, nós estamos prontos para abrir mão de nossos direitos, dos nossos orgulhos e colocar as nossas causas diante do Senhor. Amém? Quando a obediência se torna serva da soberania de Deus, nós somos guiados pela fé e não pelas nossas intuições. É a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa, nós conseguimos abrir mão, nós nos livramos do orgulho, que é um fardo. Irmãos, o orgulho é um fardo, é um peso, é terrível você viver com o coração cheio de orgulho. Mas quando você aprende a colocar o orgulho de lado, você está pronto para ser usado por Deus. E a segunda coisa, nós não andamos por intuição. Nós somos servos, nós somos crentes, discípulos de Jesus Cristo. E nós vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Amém? Somos guiados pela fé. Interessante, os versos 20 em diante diz assim: enquanto ele pensava nisso, e aqui eu penso em que o texto está dizendo, enquanto ele estava se remoendo, enquanto ele estava se contorcendo, enquanto ele estava lutando com a sua própria natureza, com o seu orgulho, pensando no que ia fazer, um anjo do Senhor lhe aparece em sonho. Quem aqui já viu um anjo? Você já viu um anjo? Eu nunca vi um anjo. Eu já sonhei que o anjo me aparecia, eu nunca vi. Eu tenho uma vontade terrível, sim, de ver um anjo, né? Como eu gostaria de ver um anjo. Mas quando você vai às Escrituras e você vai comendo folha por folha, você descobre que raras vezes Deus envia um anjo para falar com alguém. Raras vezes. Geralmente Ele usa um meio comum, que é a sua palavra. Geralmente Deus vai usar a palavra dele para falar com a gente. São poucos os homens que tiveram o privilégio de ter um anjo, um arcanjo, falando com ele. Daniel teve, Abraão teve, Moisés teve. Mas quantos outros mais? Muito poucos. João teve no Apocalipse. Geralmente Deus fala com a gente pelos canais legais e normais, a sua palavra. E quando o anjo aparece para João, ou para José, ele leva José de volta para onde? Para as Escrituras Sagradas.
Ele não vai falar nada que já não tenha sido dito antes. Isso é muito interessante. O texto diz assim: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela, o significa, ela já estava grávida. E na minha tese de 3 meses, a criança que está dentro dela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará quem? O seu povo dos seus pecados. Inclusive quem? Inclusive José. Inclusive José. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do seu profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse texto é uma referência a Isaías capítulo 7, versículo 14, quando Deus está falando com Acás, e fala para Acás: peça-me um sinal que você quiser. E Acás disse: eu não tentarei o Senhor meu Deus. E Deus disse: então eu vou te dar um sinal. Eis que a virgem, ela conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Irmãos, está na hora de nós assumirmos a nossa identidade de verdade. Ou somos crentes ou não somos. Qual é a atitude, ou qual é a sua atitude em momentos de crise? Aonde você recorre? Para onde você vai? Você vai para os conselhos dos homens ou você vai para o conselho de Deus? Existem 2 caminhos: ou você segue os conselhos dos homens ou você segue o conselho de Deus. José decidiu que seguiria o conselho de Deus. Nós não somos guiados por uma intuição, nós somos guiados pela fé nas Escrituras Sagradas. Ela rege a nossa vida. Esse livro, meu irmão e minha irmã, ele tem que ser o seu manual de fé e de conduta. De outro modo, eu acho muito difícil você dizer: eu sou um servo de Deus, ou a palavra de Deus manda na sua vida, ou você é uma pessoa independente do Senhor. José decidiu que ele não seguiria as evidências humanas. Um anjo apareceu para ele e ele decidiu viver pela fé. Você já imaginou as implicações disso? Eram muitas, muitas. Aliás, em João capítulo 8, verso 41, eles insinuam, depois se você tiver tempo de ler na sua casa, mas eles insinuam coisas acerca de Jesus. Quando eles dizem assim: nós não somos filhos de prostituição, nós somos filhos de Abraão. Eles estão dando indireta para Jesus. Está dando indireta para Jesus. Por quê? Porque a coisa se tornou pública. E quando José decidiu assumir Maria, mesmo ela estando grávida, da menor dos problemas, ele estava dizendo que ele tinha engravidado ela, tá certo? Quando ele assume e não repudia ela, na menor das hipóteses, ele está dizendo: o filho é meu. Mas poderia também significar que ele estava assumindo o filho de outra pessoa. As implicações disso morais dentro da cultura judaica era terrível. Mas ele não estava preocupado com os falatórios. Ele não estava preocupado com o que os outros iam dizer. Ele estava preocupado com o que o anjo disse para ele. E ele acreditava que Jesus, aquele que estava nascendo, sendo gerado de Maria, era a encarnação do Filho de Deus. Era um milagre divino que resultaria na salvação do seu povo. E a última coisa, para você voltar para sua casa e pegar o seu frango com macarrão.
não é? Quando a obediência humana, ela se torna serva da soberania divina, nós pagamos o preço de viver dentro do centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Você pode dizer assim: ah, isso aqui é fácil. Não, não é não. Eu só queria ressaltar uma coisa aqui desse texto. O texto diz que quando José acorda, ele fez o que o anjo do Senhor lhe havia dito, lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, olha só que coisa fantástica, ele não tocou em Maria por 6 meses. Como assim? Durante toda a gestação de Jesus, José não tocou em Maria, ele não teve nenhum tipo de intimidade sexual com ela, ele esperou a criança nascer, e depois que a criança nasce, ele diz: agora sim eu posso desfrutar das bênçãos do matrimônio. Eu quero dizer para você o seguinte: seguir a Jesus é um projeto extraordinário, mas acredite em mim, nada é um mar de rosas. Nós temos diversos desafios para transpassar, mas se você estiver disposto de obedecer ao Senhor, se dedicar de coração a esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho para que nós, através dessa criança, desse ente querido, fôssemos salvos. Se você acredita nele, ele nunca vai te abandonar, nem em tempo de bonança, nem em tempo de crise. Eu queria dizer a última coisa para você: a fé de Jesus é resultado do investimento de Maria na vida dele. Jesus teve que aprender a crer como qualquer um. Ele era um ser humano, 100% homem e 100% Deus. E na sua humanidade, ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a comer, ele teve que aprender a depender, ele teve que aprender todas as coisas que nós aprendemos. A fé de Jesus Cristo era resultado da fé de Maria, mas o caráter era de José. Quem forjou o caráter de Jesus foi esse homem justo, que Deus escolheu para ser o tutor do seu filho. E Jesus aprendeu a obediência através da vida desse homem. Que Deus espera que nós sejamos semelhantes. Que os nossos filhos tenham a nós como homens justos, tutores, que estão moldando, lapidando o caráter do nosso filho, ensinando eles a temerem a Deus e serem justos em tudo aquilo que eles fizeram. Durante 30 anos da vida de Jesus, José esteve ao lado dele. E eu quero dizer para você o seguinte: que Jesus está disposto a ficar do seu lado, se você estiver disposto a convidar Ele para fazer parte da sua história. De tempos em tempos eu preciso fazer uma renovação de votos com o Senhor. De tempos em tempos eu preciso dar uma geral e perceber que existem algumas coisas na minha vida que precisam ser deixadas de lado. Geralmente é coisas que envolvem o meu orgulho. Geralmente eu me envolvo com coisas desse mundo que às vezes me tira a perspectiva da divindade e da eternidade. E eu preciso rever algumas coisas e trazer de volta aqueles conceitos eternos. Mas constantemente eu estou sendo confrontado com desafios que exigem obediência total ao meu Senhor. Se você veio hoje aqui pedindo: Senhor, fala comigo, ministra, Senhor, ao meu coração, e de alguma maneira esse texto falou com você, eu quero convidar você a ficar em pé. Enquanto nós cantamos, você pode levantar sua voz
Você pode glorificar o nome do Senhor. Não se importa com a música, não se preocupa com a ministração do louvor. É você e Deus. Senhor, tem coisas na minha vida que precisam ser restauradas, tem coisas que precisam ser mudadas, tem coisas que precisam ser resgatadas, porque ao longo da minha jornada, ao longo da minha caminhada, foi se perdendo pelo caminho. Senhor, me ajuda a voltar. Se Deus falou ao seu coração, fique em pé, enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção. Coloca a tua vida diante do Senhor, porque eu já estou aqui em pé. Tem muitas coisas que eu preciso mudar, tem muitos valores que a gente precisa resgatar. Nós somos servos de Deus, e as pessoas lá fora, assim como os anjos de Deus, precisam olhar para nós e dizer: ele se parece com Jesus. Que o Senhor venha ministrar poderosamente ao seu coração nesse momento. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Estou cercado dos meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei,
clamarei ao teu nome, diga. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. José teve uma das missões mais difíceis que um ser humano podia receber das mãos do Senhor: educar o Salvador. Foi de José que Jesus aprendeu as leis que o Pai Eterno entregou nas mãos de Moisés e dos profetas. A partir dos 8 anos de idade, o filho judeu era responsabilidade do pai. Até os 6, 7 anos a mãe cuidava, mas dos 8 anos em diante era responsabilidade do pai formar o caráter, ensinar o filho a temer o Senhor. E eu imagino quantas vezes José não sentou com Jesus, ensinando a lei para ele, sentado, caminhando, ao deitar, ao se levantar. Durante toda a infância e vida adulta do Senhor, José estava ali amparando, cuidando, protegendo, conduzindo o nosso Salvador. E quando o tempo da missão do filho chegou no seu ápice, Deus retira José de cena, para que Jesus fosse o centro de todas as coisas. E assim ele continua até o dia de hoje. Amado e bendito Deus, que esse Jesus, ó Pai, que deixou a glória, que se humilhou e assumiu uma forma humana, esse Jesus, ó Deus, que nasceu numa manjedoura, que teve um pai carpinteiro pobre, mas que foi homem justo, dedicado ao Senhor, honrado, que cumpriu a sua missão com maestria, Senhor. O caráter do Senhor Jesus Cristo era um caráter inabalável, e nós agradecemos a José, porque aquilo que ele ensinou a Jesus foi o que lapidou e forjou o caráter do Filho de Deus em sua humanidade. Que esse Jesus, que há mais de 2000 anos atrás vem salvando vidas, vem resgatando pessoas dos seus pecados, que Ele possa restaurar a nós, que nós, Senhor, possamos resgatar valores perdidos, que nós possamos, ó Deus, subjugar o nosso orgulho, que nós possamos, ó Deus, fazer com que a fé sirva a soberania divina, que nós sejamos obedientes com isso, e que o Teu nome seja edificado sobre todas as coisas na nossa vida, e que nós sejamos instrumentos em Tuas mãos, para abençoar a nossa geração, que nós possamos ser, ó Deus, exemplo dos fiéis, como Paulo pede a Timóteo, que ninguém nos despreze, mas que Jesus seja o centro dos nossos olhos, da nossa vida, que seja, ó Deus, o alvo que nós estamos correndo e batalhando para alcançar. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus e que o consolo, força, poder, direção e sabedoria do Espírito Santo seja comigo, com os meus irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos ouvem pela internet, e com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, hoje e por toda a eternidade. E você diz: louvado seja o nome do Senhor. Boa semana para vocês, vão em paz. E ao teu nome